8 horas, aliás, 7 horas mais 30 minutos. Sim, 7 horas mais 30 minutos. Estamos começando mais uma live do Caju dos Rafas neste domingo, dia 23 de abril. Os convites para a nossa trupe, Rafael Isgaroni Vargas, o Tomada, e também convite para o Rafa Gubert, aqui nosso Caju dos Rafas. Ele já está aí presente. Rafael Isgaroni, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esperando o Rafa para a gente discutir o futebol caxiense. Temos muitos assuntos para discutir nesse domingo, dia 23 de abril. Olha, eu preparei várias pautas. Vão faltar tempo. Vai faltar tempo. Tenho certeza, Sgaroni, que hoje vai faltar tempo aqui para a nossa live. Não esqueça, galera, vamos curtir, vamos compartilhar a nossa live. Participe também comentando. Daqui a pouquinho estará chegando o Rafa Gubert. Enquanto ele não chega, com certeza deu algum problema no Instagram, no convite aqui. Vou ver se eu mando para ele de novo. O convite para o Rafa Gubert. Até agora não aceitou. Convidado, Sgaroni, agora sim ele apareceu. Gubert, boa noite contigo, tá me ouvindo? Tudo beleza, boa noite comigo. Que maravilha. Que maravilha. Hoje, eu estava dizendo para o Sgaroni, Gubert, temos diversos assuntos para tratar na nossa live hoje. Acho que vai faltar tempo de tantos assuntos para a nossa super live desse domingo. Vamos repercutir a derrota do Juventude para o Novo Horizontino, placar de 1-0 aqui para o Verde, que está com 2 atletas a mais em campo, e mesmo assim não conseguiu, no mínimo, empatar com a equipe do Novo Horizontino. Opa, Hospital São Lucas. Tá tudo bem no Hospital São Lucas? Eu acho que sim. A Guaíba aqui resolveu invadir a nossa live, mas tudo certo. Alessandro, bem, boa noite. Então vamos falar do Juventude, que perdeu por 1-0, a segunda derrota alviverde na Série B. Vamos falar do Caxias, agora comandado por Tcheco. O Caxias que ontem, em jogo treino, venceu o Zequinha pelo placar de 3-2. Caxias que está se preparando para a Série D. A CBF, ainda com uma bem organizada, não divulgou o dia da estreia da Ser Caxias na Série D, por incrível que pareça, faltando pouco tempo. Aliás, nem televisionamento vai ter por enquanto, mas essa confusão, vamos falar daqui a pouco sobre isso. E eu acho que o assunto principal, galera, eu gostaria de tratar um assunto importantíssimo, é da operação penalidade máxima, que tem um jogador de Juventude envolvido, um ex-jogador de Juventude, o Gabriel Tota, está sendo investigado pelo Ministério Público a jogos do Juventude, do Caxias pelo Gauchão, Juventude na Série A, do Caxias no Gauchão e também do Esportivo também no Gauchão. Portanto, vários assuntos hoje para a nossa live. Gubert, qual a sua opinião aí sobre essa operação penalidade máxima? Está se atualizando? Não? Está acompanhando? Eu acho sempre muito delicado os caras expor nomes e não expor os motivos. Não expor, porque assim, ó, minha primeira reação foi ficar indignadíssimo com o Tota. Foi a primeira reação. Aí agora, a última notícia que eu tive, procurei me atualizar ontem, não sei se hoje teve algum desdobramento, acredito que não, é que em 2 jogos do Juventude, alguém, ou não sei se um só ou mais do que um jogador, teria tomado um cartão amarelo no jogo Juventude Goiás e Juventude e Palmeiras. Isso. Eu olhei os jogadores, o Tota não sei nem se jogou esse jogo, sei que ele não tomou cartão amarelo nesse jogo. Então é importante que eles digam se o cara é o intermediador, se o cara está sendo investigado por o quê. 2 atletas do Juventude repetiram cartões nessas 2 partidas, que é o Moraes e o Vitor Gabriel. Sabe? Então, assim, o cara larga o nome do Tota, o cara fica sob
suspeita, eu já fui lá vasculhar, já vai olhar o Instagram do cara, já vê que o cara tem carro novo. Cara, tu já fica todo cheio de pepino na cabeça e os caras têm que dizer o que que é. Agora, obviamente que isso precisa ser muito bem investigado, muito bem investigado, e os envolvidos têm que ser exemplarmente punidos. Isso. Agora, o que se sabe até então? Que existe uma investigação, sabe? Então, eu acho tudo muito vago, não gosto quando vaza e deixa todo mundo, porque tu já imagina, a primeira coisa que tu imagina é, pô, esse Tota, não sei o que, cara, tem que dar, não basta dar nome aos bois, tem que dizer o que está acontecendo. Sim. Porque se o que está sendo investigado são cartões, o Tota não recebeu o cartão nesses jogos. Então ele está sob suspeita e a gente não sabe exatamente o que é. Eu espero que venham respostas logo, porque, cara, é extremamente desagradável, né? A gente, pô, o torcedor vai ao estádio, confia e gosta e, cara, isso aqui não é a coisa também das mais inéditas, né? Isso aqui, Sim. desde os anos 80, tinha a máfia do apito. Depois, nos anos 2000, teve aquele escândalo do Edilson, que os caras tiveram, o árbitro Edilson, que tiveram que voltar aos jogos, que acabou beneficiando o Corinthians. Então, cara, tem que saber, tem que botar isso aí às claras, investigar o que tem que investigar e abrir tudo para nós aí. Sugarione, tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo tranquilo. Qual a sua opinião sobre essa confusão, essa polêmica, essa situação complicada de avaliar realmente? Concordo com o Hubert, é bem complicado. Afinal, está na investigação, né? Não foi nada comprovado ainda. Pois é, eu acho que toda investigação tem que ter o cuidado até de exposição dos envolvidos, né? Porque de repente tem uma suspeita que o jogador X fez isso. Daí os caras publicam o nome do jogador, e tudo mais. Eu acho que como é investigação, ainda não se tem uma certeza, não se tem uma condenação, tu corre riscos, né, até de queimar a carreira do jogador. Que nem o Rafa falou, né? Se a questão era cartão amarelo, o cara nem jogou. Então, de repente, ele não estava envolvido nisso. Enfim. Agora vai ser a caça às bruxas, né? Tem que se investigar, tem que se ter certeza, tem que ter todos os elementos de prova e tudo mais. É uma mancha no futebol, né, brasileiro. Mais uma mancha no futebol brasileiro. Mas eu vou deixar bem claro, isso não é só privilégio do futebol brasileiro. A gente vê escândalo nessa questão de apostas na Itália, na Inglaterra, né? Teve times, inclusive, que foram rebaixados por causa disso, envolvimento de manipulação de resultados. É uma máfia que existe por trás, né? Para que se ganhe dinheiro com isso. Cara, acho que tem um longo caminho a percorrer. E eu acho que a condenação tem que ser exemplar. Agora, aqui é a opinião do Rafael Zucarioni. Se um jogador ficar comprovado que ele participou de um esquema de manipulação de resultado, ele teria que ser excluído do esporte. Ele não pode mais jogar profissionalmente. Né? Porque, não, tem a volta por cima. Eu acho que isso deveria ser uma infração gravíssima e esse jogador não deveria mais jogar. Agora, isso Estava aí em tomada. Oi. Só fazer um complemento, desculpa, que o Gubert falou sobre o Gabriel Tota. Na escalação, eu estava agora pesquisando a súmula. Ele jogou os 2 jogos, contra o Goiás e contra o Palmeiras, e não vi cartões amarelos. Não tomou nem cartão? Contra o Goiás, nem contra o Palmeiras. Se ele tinha jogado, tenho certeza que ele não tomou cartão. Porque eu olhei os cartões, os únicos que receberam cartão nos 2 jogos foram o Matheus, o Gabriel lá, esqueci o primeiro nome dele, e o Moraes. O Vitor Gabriel? E o Moraes. Foram os únicos 2 que tomaram cartão nos 2 jogos. Não estou insinuando nada. Eu não estou insinuando nada. Até porque não é minha função essa. Só para completar,
o que o Rafa estava falando da Itália, né? Que a Itália é o país da máfia, né? O Paulo Rossi, que fez 3 gols contra o Brasil em 82, ele estava, antes da Copa, ele estava punido pelo escândalo do Totolotto na Itália, e eles resolveram cortar a pena dele para ele jogar a Copa. Mas ele estava punido por causa do escândalo da loteria, da loteca deles. Manipulação de resultados. Isso aí. Sempre teve e sempre terá. Né? Não é uma coisa que de um dia, de uma hora para outra, não teremos mais compra de resultado, participação, né? Esses tipos de escândalo. Agora, a punição tem que ser exemplar. Daí sim. Comprovado. Foi comprovado que esse atleta participou, foi devidamente julgado, né? E tudo mais. Cara, esse cara não pode mais jogar futebol profissionalmente. Mas, enfim, eu estava vendo até uma reportagem, uma matéria, que às vezes o que era oferecido para um atleta para cometer um pênalti e tudo mais, era o salário do cara de um ano num jogo. De 50 mil a 100 mil, né? Cogitado. Exatamente. Tu pega um jogador aí que ganha 8 mil reais por mês, põe 10 mil reais por mês, ele vai ganhar num ano. Eu não estou dizendo que justifica, não se justifica. Eu só estou mostrando isso, dizendo, olha só a dimensão dos valores que envolvem isso, tu entendeu? A gente está falando do salário de um ano do jogador para que ele cometa um pênalti no primeiro tempo. E a gente sabe que falta o problema da instrução, né? Eu não estou dizendo... Eu acho que o jogador de futebol, às vezes, ele não continua os seus estudos, porque tudo é muito ele começa a jogar muito jovem, desde cedo. E eu acho que falta, além de uma instrução, um acompanhamento da carreira desses, né, desses jogos, enfim, desses jovens jogadores, para que não aconteça, olha, tu pode acabar com a tua carreira de atleta se um dia tu aceitar um valor para cometer alguma coisa. Não é por aí. Mas, cara... Agora, Rafa, o cara aceitar suborno, isso aí não tem nada a ver com o nível de instrução da pessoa. Não, Rafa. Não, eu não estou falando de nível... claro. Não, é de caráter. É de caráter. Porque senão, se fosse assim, a gente vê muita gente muito estudada e políticos e tudo mais que... Claro. Então não é uma... Mas eu entendi o que tu falou. Eu entendi o que tu falou, mas só para deixar claro. Não é instrução a nível escolar. É tipo instruir o jovem na sua carreira. Isso. Eu acho que falta... E não só nessa questão. Estou dizendo assim, ó, de uma educação financeira do atleta para dizer, tu tem a tua carreira curta, tu tem que, então, preparar lá o teu futuro para ver o que tu vai fazer depois de jogar futebol. Instruir, eu estou dizendo, é encaminhar na carreira, né? Não, corrupção é independente de... Rafa, mau caratismo é independente. Rafa, assim, ó, em todos os países do mundo, né, primeiro, de todos os níveis, né, de social, existe a corrupção. Claro. Já está comprovado que a corrupção, a maneira mais eficaz de combater a corrupção é a punição exemplar. Isso aí. Se o cara que tem uma tendência a ser corrupto, ele tem medo de ser corrupto, tu já evita. Sabe? Agora, no momento que aqui se passa pano, tudo se dá um jeitinho, aí fica mais difícil, cara. Porque a corrupção existe em todos os lugares. Agora, a diferença é que em alguns lugares o cara que for corrupto, o cara se ferra. Exatamente. Bom, olha só a punição que o Internacional tomou naquela questão. Saindo um pouco, né? Mas foi nem punido, né? Olha só o que aconteceu. 5 mil reais para o Internacional. Perdeu o mando de campo, não sei quantos jogos. Um mando de campo. Cara, a gente tá falando de jogo. Um jogo. Não, mas acho que tiveram atletas que foram punidos com 6 jogos. Tiveram. Mas o Inter perdeu. O
O clube internacional, 5 mil em um jogo. Isso é uma punição exemplar. 5 mil. Pro Internacional, o Internacional arrecada 5 mil vendendo pipoca lá num dia de jogo, no Beira-Rio, entendeu? E daí o que acontece? A gente teve um caso de um torcedor que entrou com a filha no colo para agredir, dos seguranças que agrediram os jogadores do Caxias. E qual foi a punição exemplar da Justiça Desportiva? Um jogo e 5 mil? Isso incentiva, Isso é pelo contrário, tá dizendo, cara, tu pode entrar lá no estádio com a tua filha no colo e bater nos caras, que a punição vai ser mínima. Então... Mas é aquilo que a gente fala, né, galera? Se for um clube do interior, acho que a pena vai ser bem diferente, né? Olha só, vou dar outro exemplo. O Caxias, para ir na final lá contra o Grêmio em Porto Alegre, teve que descer, teve que ir para Porto Alegre às 10 da manhã para parar em Canoas, para ser todo mundo revistado, para depois chegar lá na arena. Os caras não conseguiram nem ao banheiro, nem almoçar direito, certo? Daí teve o jogo do Grêmio com o Santos, os caras assaltaram, né, a conveniência ali do Caxias, quebraram vidro, fizeram uma baderna. Então, entendeu? Os critérios são diferentes. E quando tu tem critérios assim muito distantes um dos outros, tu tá dizendo o seguinte: pode fazer que não vai acontecer nada pra ti. Essa é a minha visão. É isso aí. Entendeu? Ou, fica tranquilo, porque se tu fizer um fiasco que nem o Internacional fez naquele jogo contra o Caxias, a gente vai te dar 5 mil e vai te dar um jogo de punição, sabe? Então, agora a gente tem a faca e o queijo na mão. Tá vindo esses escândalos de manipulação de resultado. Como o Rafa falou, se a punição, com punição exemplar, vai continuar. E se não tiver uma punição exemplar, bom, daí é a farra do boi, né, cara? Pode fazer aquilo que tu quiser, que não vai acontecer nada mesmo. 7 horas mais 47 minutos. Este é o Caju dos Rafas. Vamos aqui atualizando as participações. Ednei Torresini, boa noite a todos. Recém a segunda rodada. E os papos já estão preocupados. O Léo Luciano, buenas. O Alessandro Sebei, boa noite, galera. Ser Caxias ainda representando bem a cidade. O Regis Luz, desejando uma boa noite. O Fabrício Cogueto, com seu mantra. Olha, o Messi está vendo o jogo do Corinthians para me contar depois. Enquanto isso, eu vou assistindo ABC 0, Vitória 2. O Fabrício Cogueto... 2-0 no ABC? Acabou de marcar o Léo Gamalho aos 38 minutos da segunda etapa. É o jogão que estou acompanhando agora. ABC 0, Vitória 2, aos 40 minutos da segunda etapa. O Alessandro Sebem, jogador do Ju, é o Torta, né? O que está sendo investigado é ele, que está agora emprestado ao Ipiranga. A Marisa Gubert, desejando uma boa noite. Boa, dona Marisa. O Alessandro CB, Mateuzinho, cansado, estreando agora no Vitória. Não vai dar nada, galera. No Brasil, até um ex-condenado é presidente. Esperar o quê, tchê? O Felipe Grima-Maier, Rafa preferiu uma cerveja que a Venâncio Soares. E aí, Tomada, fale sobre isso. Não, uma vez eu não tenho razão. Ontem nós tivemos um almoço com o pessoal do Democracia Grená. Tivemos? Tinha. Hã? Tivemos. Sim. Nós, né, do Democracia Grená, fizemos um churrasco ontem lá. Daí tinha... o Gustavo Zanato, um abraço pro Gustavo Zanato, faz um churrasco, cara, de primeiríssimo. E um chopp, tá? Choppinho e tal. O Felipe Gremelmaier e o Ednei Torresini saem a 1h30 da tarde para ver Guarani de Venâncio contra Guarani de Bagé. Cara, eu fiquei lá tomando chopp e comendo churrasco. O cara tá maluco, meu. Eu vi que eles foram, cara, aí é demais. Não, é assim, ó. Eu amo futebol. E eu achava que eu era... Mas, cara, o Felipe e o Ednei vão em cada jogo. Eles disseram, vamos pro jogo. Né? Eu disse, claro que não, cara. Eu vou ficar aqui, tomando aqui um choppinho com o Zanato. E eles foram, cara. Eles foram ver o clássico lá em Venâncio Aires. Cara, eles são fenomenais, cara.
Eles vão em tudo que é jogo, cara. Ele é sensacional, né? Pedir escusas ao Fabrício Cogueto, pensei que tinha lido o recado dele, mas não li aqui. Boa noite a todos, parabéns ao Juventude, rumo à Série C, vai cair papo. Então, hoje eu almocei com o primo do Cogueto. Cara. Série C é motivo de gozação para uns e é um sonho para outros. É exatamente. Futebol é... Cara, posso fazer antes da gente falar... Gozas do futebol. Um time do país de Gales, porque esse país, o país de Gales, eles disputam um torneio na Inglaterra. Agora eu esqueci o nome do time. Eles subiram depois de 15 anos. Não é o Sunderland. Não, é um país... eu esqueci o nome do time agora. Mas, enfim, eles subiram da 5ª para a 4ª divisão do campeonato inglês. Precisava ver a festa deles, cara, subindo para a 4ª divisão depois de 15 anos. Então, é isso que o Rafa falou, cara. Né? Uns não querem ir para a Série C. Eu tô louco para ir para a Série C. Entendeu? Essa é a graça do futebol, né, cara? Não tem. Daqui a pouco eu leio mais comentários. Vamos falar agora de Juventude contra o Novo Horizontino. O time alviverde que ontem perdeu pelo placar de 1-0. Fez uma força para não empatar e tudo que conseguiu a derrota. Jogou com o Léo Vieira, Reginaldo, depois Robertinho, Danilo Bosa, Romero, depois Dani Bolt e Romário. Também jogou com o Jadson Mandaca, depois Kelvin e Nenê, estreando o capitão Nenê, depois o Rafinha, Juan, depois o Zé Marcos, o David da Hora e o Rodrigo Rodrigues, técnico pintado. Oi, Ivan, deixa eu só, antes, eu vou fazer uma enquete aqui com a minha esposa. Olha só, minha amada esposa, se eu dissesse pra ti, sábado à tarde, um dia lindo, dizendo assim, eu vou ver Guarani de Venâncio e Guarani de Bagé no sábado de tarde, o que tu iria me responder? Ela, que perda de tempo. Bom, contra isso, tinha um jogo dentro do Caxias, contra o São José, né? Eu acho que mas não estava aberto ao público. Desculpa. Tá, desculpa, era só para fazer uma enquete que ela estava aqui na frente. Ali o Ednei mandou o nome do time, ó. Vai, Rafa, fala, eu não sei falar isso aí. Wrexham. Pera que eu estou lendo do CB aqui. Wrexham. Wrexham. É esse time mesmo. Tudo bem, eu não vou mais interromper, desculpa aí. Kubert, ontem a Juventude conseguiu a proeza de perder para o Novo Horizontino com 2 atletas a mais em campo, nos acréscimos. Só nos acréscimos, né? Também vamos devagar, né? Sim, mas nos acréscimos, mas o acréscimo estava valendo, né? Não foi só 1 minuto, né? Foram 10 minutos, tu tinha tudo para marcar, claro. E nem chute a gol conseguiu fazer, né? Deu um chute a gol ali com o Rodrigo Rodrigues, né? Inclusive uma jogada muito boa ali. Bom, primeiro, obviamente, o início de campeonato muito aquém do esperado do Juventude, né? Nós temos que admitir que estava completamente... E falamos isso aqui semana passada, que o Juventude tinha perdido o jogo mais fácil dos 3 primeiros, então que o Juventude ia ter que dar um jeito, mais uma vez não deu. Então, falta de entrosamento, o Nenê fora de ritmo, assim, ó, cara... E assim, ó, tem acontecido umas coisas que assim, ó, o goleiro do Ju fez uma defesaça. O primeiro tempo foi um horror. Vamos falar em português, claro. Uhum. O primeiro tempo foi um horror. Não foi que nem o Caju, mas foi assim, ó, foi quase. O jogo era assim, que nem os técnicos de hoje querem dividir o campo em 3, né? Então, é assim, ó, no terço da defesa do Juventude ali, o campo. O jogo todo, os caras martelando ali. Cara, muito ruim. O time desorganizado, perdido em campo. E aí o goleiro do Juventude fez uma defesaça. 2 na sequência, na realidade, que o cara deu uma cabeçada. Ele 43, 46, né? Não. No primeiro tempo, um pouquinho antes do gol. Que ele espalmou, e aí a bola bateu na trave, e na sequência o cara chutou e bateu nele. Acima foi... Desculpa, foi uma defesaça dele. No lance seguinte, tomou gol. Então, assim, ó, a estrela não tá brilhando, porque o cara conseguiu fazer, eu digo, agora se recuperou. No lance seguinte, ele tomou o gol.
não teve culpa. Não estou dizendo, insinuando nada. Mas aquela coisa que a gente fala do cara tá... Nós estamos com problema com o goleiro. O que eu gosto, assim, tentando olhar com o copo meio cheio, é que o Pintado no segundo tempo, tu vê que o Pintado é um treinador inquieto. Ele não tira 6 e bota meia dúzia, ele vai tentando, cara. Ele botou o Danny Bolt, botou o Danny Bolt inicialmente meio que de terceiro zagueiro. Depois ele alterou o Danny Bolt e botou para lateral. Então ele é um treinador arrojado, sabe? O Danny Tirou Bolt, o Juan com sinal... o Zé Marcos, que é zagueiro. Oi? Tirou o Juan, que é atacante, com o Zé Marcos, que é zagueiro. Mas ele é um cara que vai trocando. Assim, ele é um cara que ele não tem medo de ele ainda está conhecendo o grupo, evidentemente, mas ele é um cara que ele é um treinador inquieto, ele não aceita. E o Danny Bolt, é bom que seja dito, ontem foi a melhor apresentação dele com a camisa do Juventude. Jogou bem, entrou muito bem. Ele é um cara com bastante velocidade, ele na parte ofensiva, assim, mais como ala, ele é bem interessante. O Nenê ontem, até vi que o Alessandro perguntou, o Nenê ontem entrou em campo, o Nenê nitidamente fora de embocadura, e eu acho que um desafio para o Pintado é saber como encaixar o Nenê e como ele vai usar o Nenê. Porque o Nenê é um jogador de 41 anos, ontem o Juventude no primeiro tempo, o Nenê, ele não tem condições de dar aquela força defensiva quando o Juventude estava precisando, e ele, então no jogo que ele não está sendo acionado, o Juventude joga com um a menos, sabe? Então, eu acho que é um desafio para o Pintado. Eu, obviamente, continuo sendo muito favorável à contratação do Nenê. Não tenho nenhuma crítica à atuação dele. A gente sabe, ele é um cara de 41 anos, mas a atuação muito aquém, muito aquém. Agora, não dá, sob hipótese alguma, para falar que não houve dedicação. Sabe, o Juventude correu, tu vê que os jogadores... Existe uma desorganização ainda, eu acho que os atletas ainda, e o Pintado também está conhecendo o grupo, no entanto, eu vejo os atletas correndo. E só para falar uma coisa, porque eu gosto sempre procuro falar sobre coerência no futebol e sobre arbitragem. Então, ontem, o Mandaca tinha que ser expulso no primeiro tempo. Foi horrível, a arbitragem não foi boa. Não, mas aí não foi nem culpa da arbitragem, porque o juiz não deu nem falta. E era um lance difícil, porque ele estava disputando a bola com o Marlon, e o Marlon meio que empurrou ele na dividida com o cara da frente, ele deu um carrinho, só que ele pegou, cara. E aí o VAR tem que chamar, porque é um lance de expulsão, ele acertou com a sola da chuteira na canela do cara. Isso aí é expulsão, sabe? Então... Não é porque foi a favor do meu time que eu não vou dizer. Eu, na hora, falei, o VAR chama e o Mandaca foi expulso. Até não acho que foi a intenção dele, mas com intenção ou com não intenção, ou com intenção ou sem, tem que expulsar. E aí, então, assim, muito ruim, né? Tá muito ruim o início do Juventude, mas eu acho que ainda vai encaixar. Mas eu acho que vai encaixar sempre. A gente é torcedor, né, cara? 13 cartões amarelos foram isso no jogo? Só deixa eu dar uma informação, galera. Os caras baixaram o sarrafo ontem. O jogo vai ser o recordista do campeonato. Pela Série B, encerrado ABC 0, Vitória 3. Os gols do Vitória foram de Léo Gamalho aos 38 e 48 e GG aos 30. Portanto, finalizada a rodada da Série B, nessa rodada 2, Chapecoense 3, Londrina 0. Também nesse domingo, ABC 0, Vitória 3. Vai daí, retomada. Não, eu vi que foram 13. Não, eu vi só o segundo tempo do jogo ontem. Uhum. Eu saí com a Isabel ontem, nós fomos num parque de diversões, quase morri de labirintite, brincando nos negócios lá. Daí eu disse, eu vou ver o segundo tempo do Juventude. E eu achei que o Juventude jogou mal. Olha só. E daí o Rafa disse que o Juventude jogou bem no segundo tempo, né? Não, falei que o Juventude no primeiro tempo foi um horror. Eu não falei que o jogo jogou bem no segundo tempo. Não, foi melhor o segundo tempo do Juventude. Foi menos pior, Foi menos no final, pior. né? Porque eu achei assim... Cara, eu tava assistindo a ABC e Vitória. Eu assisti o primeiro tempo da ABC e Vitória. Cara, a Série B é um horror de assistir.
E daí, assim, e escutando, né, também as transmissões dizendo assim, a Juventude melhorou no segundo tempo. Mas, cara, no segundo tempo eu achei que o Juventude foi mal. Foi Jogou mal? muito mal. Foi mal. Agora, é assim, é nivelado por baixo também, porque o time da Novo Horizontino também, meu amigo, se o Juventude tivesse caprichado um pouco ontem, poderia ter empatado aquele jogo. Né? Eu sinto que o Juventude é um time que tá... Cara, às vezes dava a impressão que o Juventude estava perdido em campo, estava desorganizado, É essa sabe? sensação que eu tenho. Que, É um time de formação, né? Exato, cara. E a gente, cara, é o looping eterno quando a gente fala do Juventude, né? Porque a gente diz que é um time que tá em formação, que terminou o gauchão e tudo, blá blá blá. E o que aconteceu? O Juventude não teve força para empatar o jogo ontem. O centroavante ontem errou, assim, ó, teve 2 oportunidades para empatar o jogo, que geralmente ele não erra. Tá? E teve uma bola que ele botou que a bola passou raspando a trave. Essa aí era o gol do empate. Era o gol do empate. Só que, por exemplo, o Nenê jogou. Cara, o Nenê chegou ontem aí em Caxias, né? Maneira de dizer. Ele não vai entrar agora e vai ser o salvador da pátria e tudo mais. Vai ter que ter tempo. Só que aí que está o problema. O Juventude não tem tempo, porque o campeonato já começou e o Juventude já começou com 2 derrotas e já tem um jogo contra o Vila fora, que vai ser uma fumaceira. Então, assim, preocupa. Depois vai o Guarani em casa, que é forte. Quem? Depois vai o Guarani em casa. Guarani? O Guarani que ganhou ontem do Ceará por 3-0, né? Ontem. Foi 3-0, eu acho, o jogo do Guarani com o Ceará. 3-0 fora de casa. Fora de casa. Então, o Juventude vai ter que encontrar o rumo muito rápido, cara. E o problema é que daí tu já começa a entrar pressionado, porque tu tem que ter um resultado positivo, tu vai ter que pontuar, tu não vai poder deixar os caras, por exemplo, se distanciar, tu vai ter que dar uma resposta. Cara, olha, eu vou te dizer que o começo do Juventude na Série B, todo mundo assim, não, mas tem tempo. Cara, esse negócio do tem tempo... O tempo no futebol é o próximo jogo. E o Juventude, no próximo jogo, vai ter que jogar contra o Vila Nova pressionado. Eu não sei se o Juventude ainda está esperando reforços, se tem gente para estrear. Tem Giovani, né? Enfim, sim, mas parece que o Giovani tem um problema que ele não vai poder jogar agora. Vai ser depois da janela, uma coisa assim. Eu vi que deu um problema não sei se na inscrição dele, uma pendência. Tem uma questão do Giovani, tá? Tem uma questão do Giovani. Eu sei que a informação é que ele tinha feito teste físico e tinha passado, né? Agora, do atraso, o documento realmente não tem essa informação. De repente não, tem esse problema. Eu não sei se... eu li alguma coisa a respeito da inscrição do Giovani no Juventude, tá? Então, cara, no futebol não tem esse negócio de ter muito tempo. O tempo no futebol é uma preciosidade, cara. Entendeu? O Juventude vai ter que reagir o mais rápido possível. Já de 6 pontos não fez nenhum, né? Não fez nenhum. E daí o campeonato vai passando e a corda vai esticando. Então eu não sei o que o Juventude vai ter que fazer, porque o começo não é nada bom. E é o seguinte, eu não tinha visto o jogo contra o Botafogo de Ribeirão. Agora, pelo segundo tempo que eu vi do Juventude contra o Novo Horizontino, e agora o Rafa diz que no primeiro tempo foi pior do que o segundo, cara, daí eu, se fosse torcedor do Juventude, ficaria muito preocupado. Rodada 2 da Série B, começou na sexta-feira, Atlético Goianiense 2, CRB 1, Botafogo 1, Sampaio Corrêa 0, Ponte Preta 1, Criciúma 2. No sábado, Tombense 3, Ituano 0, Avaí 1, Mirassol 0, Novo Horizontino 1, Juventude 0, Ceará 0, Guarani 3. No domingo, Chapecoense 3, Londrina 0, ABC 0, Vitória 3. Jogos, então, da rodada número 2 da Série B. Ainda sem data definida, tem Sport e Vila Nova.
na classificação. Em primeiro com 6 pontos, estão empatados Guarani, Vitória, Criciúma e Botafogo. O próximo adversário, Juventude Vila Nova, está em oitavo com 3 pontos. Na zona de rebaixamento, com nenhum ponto, Juventude, Ponte Preta, ABC e Ceará. A próxima rodada inicia na próxima sexta-feira, com Criciúma e Avaí, Vitória e Londrina, Guarani e Ituano. Já no sábado, tem Sampaio Corrêa e Mirassol, Botafogo e CRB, Chapecoense e Ponte Preta, Tombense e Atlético. No domingo, Novo Horizontino e Sport, ABC e Ceará. E às 6h15 tem Vila Nova e Juventude. Portanto, a nossa próxima live, se for no domingo, vai ser mais tarde do que o normal. Gilbert, agora o Vila Nova. Deixa eu só fazer um comentário que dos 4 rebaixados, 3 provavelmente não vão cair, né? Muito cedo ainda, porque é claro. Ceará, Ponte Preta e Juventude. E o ABC. Então eu acredito que três times que teoricamente são times que brigam na parte de cima da tabela começaram com 2 derrotas, o que eu acho que ameniza um pouco essa situação do Juventude, porque os outros clubes que eu acho que são potenciais aspirantes ao acesso também perderam as 2. Eu acho que isso é um dado importante. Agora, os próximos 2 jogos, Vila Nova fora, pedreira, e o líder Guarani em casa na próxima. O Juventude, o que pode ficar muito ruim é esse negócio do ir retardando. Passa uma borracha agora, tudo bem. Agora, a partir da próxima partida, o Juventude já tem que começar a pontuar. Assim, ó, é um ponto no mínimo. Um ponto para ficar ruim. Para ter 9 disputados, ganhar 1. No mínimo, um empate. Se o Juventude perder essa próxima partida, assim, ó, já começa a ficar... Um sinal de alerta. Não, começa a ficar... Porque aí também tem a questão anímica. Porque daí não é questão de que tem 38 jogos e só passou 3. Acontece que tu começa a olhar que tu... Cara, tu ganha e tu não sai mais da zona do rebaixamento. A gente já conhece isso bem. Tu ganha um jogo e parece que todos os teus concorrentes ganham também. Sabe? Tu não consegue mais sair. O pelotão, tu não pode se afastar do pelotão, cara. O primeiro pelotão, isso é que nem para corredor. Tu tem que estar sempre naquele pelotão para depois tu dar um sprint de chegada. Então, eu acho que o Juventude precisa, nesses próximos 2 jogos, assim, ó, no mínimo 4 pontos. No mínimo 4 pontos. E vai ser pedreira. Vai ser pedreira. Já está na hora do Juventude aprontar uma. E aí espero que seja na próxima rodada. Mas vai ser difícil. E aí, Tomado, próximo jogo já é uma pedreira contra o Vila Nova, ainda mais fora de casa. Pressão, ainda mais com 2 derrotas, né? Não, é aquilo que o Rafa falou. Vamos fazer 2 projeções. O Juventude faz 4 pontos nos próximos 2 jogos. Ótimo. Daí já não se distancia mais. O Juventude faz 1 ponto nos próximos 2 jogos. Cara, já bate desespero. Né? Então, e vai ser complicado. Vila Nova lá em Goiás sempre é complicado. Então, tu vê, a gente está falando na segunda rodada já de uma situação que a gente não... Eu particularmente achava que o Juventude não ia largar tão mal assim. Né? Até pelo tempo que teve para treinar, enfim, tudo mais. Agora, se o Juventude não começar a pontuar, cara, vai bater o desespero. Tu pode ter certeza absoluta que vai bater o desespero. Já foi a experiência da Série A do ano passado. Daí vem agora na Série B, tu começa mal. Daí, por exemplo, tu põe uma 4ª rodada aí com 1 ponto só em 12 possíveis. Daí já começa a vir aquele fantasma daquilo que aconteceu. Daí isso já chega na torcida. Daí já começa a pressionar treinador, já começa a briga com direção. Cara, o Juventude já, a partir da 3ª rodada, o Juventude já tem uma decisão a cada jogo. Não, e contra o Botafogo teve vaias, né, Gilbert, da torcida, porque a torcida está na pressão, né? Nos últimos a torcida, 40 jogos, 30 derrotas, né? Uma coisa assim, né? Isso, o problema não são só esses 2 jogos, essa é a questão. O Juventude, só esse ano, caiu para o São Luís de Juí na Copa do Brasil, não se classificou para o Gauchão,
Aí, se nós for retroceder para o ano passado, foi aquele fiasco que a gente não precisa nem repetir. Então, o torcedor do Ju, ele já está, tipo, mas meu Deus do céu, sabe? Quando é que nós vamos começar a ganhar, sabe? Cara, é um ano e meio, assim, lamentável do Juventude, lamentável sobre todos os aspectos. Olha como é que foi o Gauchão do ano passado. Jogos pelo Brasileiro desde 2022. 40. 3 vitórias, 3 empates e 24 derrotas. Marcou 30 e sofreu 72. Não, é um horror. Isso aí é campanha do Ibis. Olha só, vamos fazer. O Juventude perde pro Vila. Imagina uma tendência, né? Tá, mas tudo bem, mas só imagina o clima no jogo do Guarani no Jacone. Já vai ter cobrança, cara. E a cobrança vai cair em cima da direção. Ainda eu acho que pro Pintado é tudo muito cedo, né? Ainda. Mas já vai ter cobrança, meu amigo. Não espera, eu não espero nada de diferente. Se o Juventude for com uma derrota pro jogo contra o Guarani, vai ter pressão antes do jogo começar. Pode ter certeza. Antes do jogo começar, já vai estar pressionando lá o pessoal do Juventude. E aquele detalhe, né? Tem o Vila Nova, Guarani, Sampaio, Correia e Mirassol. Então, o Juventude se cuida, pois está se complicando na Série B, já neste início de campeonato. O diretor Resini, existem vários casos de manipulação pelo mundo, em todos os esportes, infelizmente. O Alessandro Sebem, Caxias na Série D, não tem manipulação. O Caxias mesmo se sabota. O Carlos Capellini, boa noite aos amigos. Faz isso aqui em Caxias do Sul, o que o Inter fez no Beira-Rio, para ver o que acontece. Isso que a gente comentamos antes sobre o interior, achamos que vai ser coisa diferente. O diretor Resini, sobre os Guaranis, um jogão de bola, né, Felipe Guimarães? E o Felipe responde, clássico dos índios, da A2. O Alessandro Sebem, Gubert, o Nenê jogou ontem ou entrou em campo? Não vi o jogo, estava cortando. O Gubert comentou antes sobre isso. O Alessandro Sebem, Léo Gamalha não jogou bosta nenhuma aqui. Só vivia arrumando o cabelo. O Wagner Reis, o Léo Gamalha, só no Caxias, ele não jogou bem. O Regis Daniel Luz, Ceará, que é um dos favoritos. A Acesso também perdeu 2 partidas. Vamos falar agora do Caxias. Tomado. Caxias que anunciou na semana, apresentou, aliás, o Tcheco, o novo comandante da equipe plenar para a disputa da Série D. O Caxias que, neste sábado, enfrentou o São José e venceu pelo placar de 3-2. O Caxias teve na semana o anúncio da saída do Bruno Fernandes goleiro e Vini Guedes, que amanhã pode estar saindo, indo para o América do Rio Grande do Norte. Eu queria que o Thiago Carvalho levasse o Diego Rosa. Esse ele não leva. O Heron, esse não leva. Cara, eu vou te dizer que eu tô bem preocupado com o Caxias para a Série D. Eu tô preocupado. O time se desmantelou totalmente, né? Se tu for analisar. Jean Dias, Bruno, Vini Guedes, estão falando do Heron. Enfim, tu tá perdendo, né? Tu perdeu toda a base de... Oi. O comentário do Alessandro Sebem. Alguém viu a entrevista do Mr. Thiago em Natal? Vai além do Vini pegar mais jogadores do Caxias. Lamentável. Mas tem gol! Tem gol aonde, Tomada? Em Curitiba, o Fortaleza faz o segundo gol com o Iago Pikachu. Agora Fortaleza 2, Curitiba 0. Enquanto isso, no Sul-Americano Sub-17, Brasil 3, Argentina 2. Enquanto isso, mas, enfim, são em Goiânia, Goiás 1, Corinthians 1. Isso aí. Estamos acompanhando tudo. Um golaço do Pikachu. Mas, assim, eu me preocupa muito, cara, porque tava na cara que o Caxias iria perder jogadores, né? Isso era inevitável. Agora, tu tem que remontar um time para a competição praticamente, né? Porque não temos o goleiro, a nossa zaga continua a mesma. Vini Guedes possivelmente vai sair, jogou muita bola no Campeonato Gaúcho, muita atenção, né? E concordo ali com o Alessandro. Vini Guedes
vai faltar, vai fazer muita falta porque era um volante muito bom. O Jandia saiu. Claro, chegaram 2 jogadores, Marcelinho e Joãozinho, acho que chegaram. Só falta o Luizinho agora. Mas enfim. Tem que chamar o Pato Donald para treinar o time. Mas eu não sei. É que eu sou que nem o Rafa, cara. Eu não gosto de ficar analisando contratação antes dos caras jogarem, entendeu? Eu acho que o Caxias está monitorando esses jogadores, deve ter informações, enfim. Só que reconstruir um time no meio do campo para uma competição, cara, eu acho que é um processo bem delicado, sem muito tempo, sabe? E isso prejudica muito. Claro, se o Caxias conseguir se manter, eu vou falar até do Thiago Carvalho, se o Thiago Carvalho tivesse ficado com os jogadores ali. Agora, eu concordo com o Regis agora. Não dá para ser Moacir e Marcial, cara, os volantes do Caxias. Entendeu? Já mostraram no gauchão que não vai dar. Então, me preocupa muito as peças de reposição, sabe? Tu recompor um elenco, o técnico começar um trabalho. Claro que dessa vez o Caxias começa antes da competição, o técnico já está aqui, né? Não esperou 20 dias, que nem o ano passado, mas ganhou ontem do São José, né? O jogo treino também para mim não vale nada, cara, porque ainda mais 50 minutos, trocas e tudo mais. Mas sim, eu estou assim, ó, não preocupado, mas apreensivo que Caxias jogará a Série D, sabe? Essa é a minha preocupação. E na visão do torcedor do Caxias, se tu fizer uma enquete com o torcedor do Caxias, sabe? A principal competição é a Série D. Fomos bem no gauchão, disputamos o título, fez bonito, maravilha. Mas a torcida do Caxias quer sair da Série D, cara. Quer ir para uma Série C, para uma Série B. E daí é essa apreensão que nós, torcedores do Caxias, temos. Será que vai ter o mesmo recurso, o mesmo investimento, a mesma... como é que eu vou dizer assim? O mesmo sangue no olho para essa competição? Dinheiro vai ter, né, Tomada? Eu não sei se vai ter dinheiro. Porque assim, tudo bem. Com essa saída de jogadores... Não, mas tudo bem, mas eu não sei como é que tá lá as finanças do Caxias. Se isso não é para tapar furo do ano passado, tu entendeu? A gente não sabe. Eu espero, sinceramente, que todo o dinheiro dessas rescisões sejam aplicados no futebol. Mas a gente... Cara, as entrevistas dos dirigentes do Caxias é sempre a mesma coisa. A dificuldade, né, na parte financeira e tudo mais. Vamos aguardar. Assim, eu acho que o Caxias acertou na contratação do Tcheco, um bom técnico, que nem eu falei, não era a minha primeira opção, mas acertou na contratação do técnico. Eu não conheço os jogadores que chegaram aí, tá? Mas, assim, eu fico apreensivo pelas peças de reposição. Saiu o Vini Guedes, quem é que vai recompor ali? Saiu o goleiro, a gente vai com o André. Parece que já contrataram um goleiro do Atlético Goianiense, que tem ótimas referências esse goleiro. Então, é aquela. Espero que dê a Liga do Gauchão. Isso. Espero que dê a Liga do Gauchão. Mas até isso acontecer, a competição, tu vai ficar apreensivo, né, cara? Não tem como. Porque, para mim, Rafael Sgarione, torcedor do Caxias, a principal competição do Caxias começa agora com a Série D. Claro. O Caxias ontem que jogou com André Lucas, Marcelo, Dirceu, Fernando, depois Ricardo Lima, Edu Mandai, Marlon, Marcial e Peninha, Marcelinho, Diego Rosa e Heron. Isso na etapa inicial, os gols de Peninha e Heron. Já no segundo tempo, com André Lucas, depois o Guilherme Nunes, Adriel, Lucão, o Eric Henrique e Jonathan Moacir, Cuiabá e Marcial, depois o Vinícius Espanhol, Joãozinho, Iago e Marcão. O gol de Joãozinho nessa etapa complementar. 2 tempos de 50 minutos, Gubert. E o Caxias joga contra o São José na próxima sexta-feira. E em breve vai enfrentar o São Joséense pela Série D. O Caxias vai jogar na próxima sexta-feira, Gubert, no Passo Areia, justamente para se
acostumar com o gramado sintético. Só antes do Rafa falar, quando é que começa a Série D, Ivan? A CBF não definiu ainda, mas por incrível que pareça, a CBF não colocou uma data ainda, mas se eu não me engano, é para ser daqui 2 semanas. 2 semanas, né? Tá, beleza. Só que a CBF ainda não divulgou a data oficial. Só essa previsão que é daqui 2 semanas. Segundo o REG, dia 6 de maio, mas ainda não foi dado a data oficial pela CBF, por incrível que pareça. Gilbert. Eu quero focar mais nessa questão aqui da grana ou dos jogadores, tá? Eu, assim, ó, com todo respeito, mas assim, ó, eu acho que a grana, ela vale menos do que o time entrosado que o Caxias tinha. Uma razão é isso que o Rafa falou. Cara, o Caxias vai botar 800 pau ali, vai pegar 800 mil reais. Cara, o Brasil de Pelotas pegou 2 milhões. Vai fazer time com esses 2 milhões ou vai pagar os credores? Então, tu não sabe para onde vai esse dinheiro. Mais uma coisa que eu acho que é muito relevante é o seguinte: a Série D, tu pode ter 60 mil reais para pagar por mês para um jogador, que talvez o jogador não queira vir um jogador de 60 mil. Essa é a grande questão. Porque o Juventude na Série A, ele tinha dificuldade de contratar jogadores, às vezes não pelo salário, mas pela mão de vir para Caxias, para jogar Série A. Porque a nossa cidade, a gente sabe, é uma cidade Tem gol. que o aeroporto tem problemas, é uma cidade que é sempre a viagem mais longa para onde quer que seja, sabe? A gente está aqui na ponta de baixo do país, sabe? Então, assim, ó, eu tenho a sensação de que o Caxias, esse desmanche que aconteceu no Caxias, ele é muito prejudicial, independente da grana. Porque o Caxias estava com o time ajustadinho. E, inclusive, tecnicamente, ele sequer era melhor que o do ano passado. Mas o time encaixou, cara. O time encaixou. E nesse tipo de campeonato de Série D, o que vale não é a qualidade do jogador, porque ninguém tem os craques, cara. É o time que tá encaixadinho. E aí entra essa questão do Rafa. Cara, o Caxias demorou para encaixar, porque o Thiago estava desde o ano passado, e agora já tem que... Claro que, graças para a sorte do Caxias, o campeonato não começa amanhã, né? Vai ter um tempo ainda, mas, cara, é 15 dias. O time se entrosou porque o Thiago estava aqui desde o ano passado e existia... Boa parte do elenco do ano passado ficou. Então, eu acho que o Caxias tá com problemas, assim, sabe? Sinceramente. Eu acho que esse dinheiro... Claro, eu até concordo, li alguns comentários aqui que vamos tentar aguardar lá para o final, mas é difícil de arrumar jogadores de peso que queiram jogar uma Série D. Tem gol no Ponto Pereira, Tomada. Tem gol. Cara, mais um golaço do Pikachu. Agora, Fortaleza 3, Curitiba 0, fechou o caixão do Curitiba. Olha só, vamos fazer uma projeção. Se fosse o mesmo time do Gauchão e o Caxias disputasse uma Série B, possivelmente tu iria reforçar o time para a Série B. Tu tá na Série D, tu tem que reconstruir um time para a Série D, porque os caras vão para a Série B. Por isso que o campeonato nacional é tão importante para o Caxias. Daí é mais poder de barganha, é mais investimento, é mais patrocinador. Cara, a Série D não tem transmissão de campeonato ainda. Tu entendeu? Não tem verba de contrato, né? Outra, exatamente. O dinheiro pinga na Série D, no máximo na Série C. Entendeu? Por isso que o Caxias tem que sair da Série D. É uma questão de necessidade, sabe? Porque tudo se torna mais fácil. Cara, eu acompanho alguns amigos que estão trabalhando em equipes de Série C, eu converso com eles, e é o seguinte, na Série C reclamam que é difícil contratar jogadores para a Série C por causa da competitividade da Série A e da Série B. Tu imagina da Série D, né? Então, por isso que... Mas assim, tem que ter calma, tem que montar,
Porque queira ou não queira, meu amigo, 4 times sobem na Série D e todos os times têm as mesmas dificuldades. Na Série D, estão todos no pé de igualdade em todos esses requisitos, né? Então, tu tem que ser competente para montar um time competitivo. Daí vai da competência de cada clube dentro da competição. 8 horas mais 25 minutos, temperatura em 18 graus. Vamos àquele momento especial do Caju dos Rafas, Gubert. Palpites! Nossos palpites para Novo Horizontino 1, Juventude 0. Segundo o Gubert e eu, ia dar 1-1. E o Tomada falou que ia dar vitória do Novo Horizontino no placar de 2-1. Portanto, Tomada novamente já sai na frente do placar do nosso palpitão. Próximo domingo, às 6h15 da tarde, tem Vila Nova e Juventude, Gubert. 1-1. 1-1. Tomada. 2-0 pro Vila. 2-0 para o Vila. E eu acho que também vai dar 2-0 para o Vila sobre o Juventude. Seu destaque final, Sgarione. Cara, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Eu tô louco para que comece essa Série D, para que a gente possa comentar os jogos do Caxias e do Juventude. E uma boa semana para todos. Tudo de bom, se cuidem e até a próxima edição do Caju dos Rafas. Valeu, Sgarione. Gubert, seu destaque final. Meu destaque final é que hoje, antes de vir para a live, eu fui no Parque Tupã, lá no Eu também fui, Rafa. Center. Tu foi lá? Fui ontem. Tu andou no Kamikaze? Andei no Kamikaze e quase morri depois. Cara, eu tô até agora. Esse é um brinquedo que honra o nome que carrega. Cara, é uma loucura. Eu fui 2 vezes com a Júlia no Kamikaze, tive que ir no Barco Viking. Cara, eu cheguei em casa às 6h30 da tarde. Fiquei até às 7h30 respirando para conseguir encarar essa live. Mas, como sempre, encontrar vocês, eu já me senti melhor, ainda mais ouvindo do Ivan. Boa noite contigo, Gubert. Aí já me realizei, já melhorei, digo, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá todo mundo bem, então vamos adiante. Então, um abraço para vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha só, eu só vou dar um recado aqui pro pessoal do Parque Tupã, que eles põem lá um negócio assim, ó, proibido entrar menos de 1,20 m, proibido entrar não sei o quê. Ponham naquele negócio, proibido entrar com mais de 40 anos. Eu andei no Kamikaze, eu saí. A minha pressão baixou, eu quase vomitei. Parecia que todo o sangue do meu corpo estava na minha cabeça. E olha que a minha cabeça é gigantesca. Eu tive que tomar um Plasil, porque a minha irmã estava junto, me deu um Plasil, eu quase morri no negócio. E depois a minha sobrinha queria andar num negócio que gira e vai tocando uma música e vai girando. Meu amigo, ontem eu cheguei em casa, parecia que o meu estômago estava na minha boca. Ô, Rafa, e eu ainda fui juvenil, ainda, embora eu tenha mais de 40, bem mais de 40, eu cheguei e me deparei com a barraquinha de churros e resolvi comer uns churros. Antes. Juvenil. Digo, um churrinho, vou comer. Comi os churros e fui pro Kamikaze. Quase morri. Mas tudo bem, estamos vivos, estamos bem. Ponham na placa, pelo amor de Deus, proibido. Eu tenho 45 anos, mas ponham 40, porque depois dos 40 o cara já não pode mais participar desse tipo de coisa, entendeu? Isso aí. Cara, quase morri. E minha sobrinha rindo do lado. Claro. Finalizando a live, os resultados da Série A: Fluminense 2, Atlético Paranaense 0, São Paulo 3, América 0, Cuiabá 1, Red Bull Bragantino 1, Cruzeiro 1, Grêmio 0, Inter 2, Flamengo 1, Vasco 2, Palmeiras também 2. Que jogo, hein? Santos e Atlético Mineiro 0-0, Curitiba 0, Fortaleza 3, Goiás 1, Corinthians 1 e amanhã às 8 horas tem Bahia e Botafogo. Já pelo Sul-Americano Sub-17, Brasil venceu a Argentina pelo placar de 3-2. Gols de Riquelme, Dudu e da Mata. Galera, até uma próxima oportunidade. Aquele abraço, boa semana. Tchau, tchau.